Paz do Senhor Jesus a todos. É difícil falar assim o que eu estou sentindo agora, né? Porque é um misto muito grande de sentimentos e eu não conseguiria explicar. Eu vou falar um pouquinho, por alguns motivos, um pouquinho acerca da minha história com Deus. Vou estar contando um pouco do meu testemunho, que eu considero muito importante. Primeiro, para o que vai ser ministrado aqui hoje, e segundo, para que o nome de Deus seja glorificado, porque é para isso que eles servem. Assim como o Alessandro, ele repartiu a palavra que ele tinha preparado há 4 meses atrás, né, acerca do perdão, eu também tinha preparado essa palavra há 4 meses atrás, e eu ia estar ministrando ela para os casais. Tive a oportunidade de estar falando para os casais, mas como a gente é movido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que conduz as nossas vidas, eu não senti que seria aquele momento. E quando o pastor Marcão me ligou e perguntou se eu podia estar trazendo a palavra hoje, eu entendi que Deus queria que fosse aqui, e que fosse agora, e que fosse para a igreja. Eu não sou nascida num lar cristão. Eu era católica, né? Bastante pessoas aqui já sabem disso. Eu também não fui uma pessoa que pregou para mim. Deus não enviou uma pessoa. Ele enviou 5 pessoas que, através da vida delas, eu pude estar conhecendo um pouco desse amor, né? Como é que eu posso dizer assim? Desse amor mesmo de Deus para com as nossas vidas. E a quinta pessoa foi um pastor, ao qual a igreja que eu congregava, eu aceitei Jesus. E a penúltima delas, que ficou bastante marcada na minha vida, um dia eu e ela conversávamos a respeito de um assunto que eu não me lembro muito bem qual é. E aí eu falei assim, nossa, e aquela pessoa me contando aquela história, eu falei, que bênção, né? Essa maneira que Deus está falando com você, porque essa semana eu estava falando, refletindo com ele, e ele me falou essa mesma coisa. E essa pessoa que pregava muito para mim e tinha uma certa liberdade, ela falou assim para mim, não fala isso. Você não sabe o que você está falando, porque você não é filha dele. E, naquele momento, eu senti um baque dentro do meu coração, e a gente discutiu ali um pouquinho, né? Eu debati algumas coisas, ele também. E, quando essa pessoa foi embora, eu subi para o estoque da loja onde eu trabalho, que isso aconteceu no meu serviço, e eu chorei muito. Muito, 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 muito. Chorei, eu lembro que o Lu foi me pegar e eu estava entrando no carro e eu estava com o rosto todo vermelho. Só que o mais importante de tudo é que essa pessoa não conhecia a minha história. Ela não conhecia o meu testemunho. E na última reunião nossa, a Lúcia ela pregou também sobre o perdão. Olha que tremendo. Antes eu achava que essas coisas eram combinadas entre pastor, né? Hoje eu vejo que não é. Porque o Alessandro, ele dividiu com o grupo dele, com o grupo da Vera, acerca do repartir o amor de Deus através do perdão. E o nosso grupo também repartiu, foi a primeira palavra, foi sobre o perdão. E quando ela falava ali, ela dividiu um pouco do testemunho dela, e eu nem acreditei que eu falei acerca disso, mas eu senti muita vontade de contar o meu testemunho. E o meu testemunho ele foi assim. Eu sou filha de pais separados, bastante gente aqui sabe disso. E a minha mãe sempre teve muito amor, carinho, atenção, né? Todo aquele cuidado, aquele zelo de mãe. E quando eu tinha 7 anos de idade, ela arrumou um namorado, ele foi morar na nossa casa. E esse namorado dela era aquela pessoa amável. Ele jogava videogame comigo e com os meus irmãos. Mas, com o passar do tempo, ele foi se tornando uma pessoa muito violenta.
E durante 3 vezes eu vi ele bater na minha mãe. E assim, isso doeu muito em mim, muito, porque ele só não estava batendo na minha mãe, mas ele estava batendo no amor da minha vida. Ele estava batendo em tudo que eu tinha, que era minha mãe. Então, assim, eu realmente, uma criança, não tinha essa instrução, essa oração, né, que hoje eu tenho na minha vida, esse acesso que eu posso ter. Mas eu, dominada ali pelo medo de sair de casa e deixar minha mãe sozinha, o medo do que pudesse acontecer com ela, eu, antes de ir para a escola, por isso que eu me lembro que eu tinha 7 anos, porque eu estava na primeira série, eu me recordo muito bem disso, e uma criança da primeira série, ela tem em torno de 6, 7 anos. Eu entrava no banheiro da minha casa, eu dobrava o meu joelho, eu abaixava a minha cabeça no chão, e eu falava assim: Deus, eu não aceito essa história na minha vida. Eu não aceito que a minha mãe passe por isso. Eu não aceito passar por isso. E Deus mudou a história da minha mãe, Ele mudou a minha história até hoje. E eu vejo que, eu entendo o que essa pessoa me falou. Eu não era filho de Deus. Eu precisava aceitar Jesus para ter esse acesso. Mas Deus tinha um plano para a minha vida. Ele tinha um projeto de Deus para mim. Esse era o projeto. Ele sabia que eu ia estar aqui hoje. E Ele sabia que, na história de cada um que foi transformada através de uma oração, através da vida de alguém que pregou esse amor, Ele sabia que nós estaríamos aqui. Porque Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E foi assim comigo, e é assim com cada um que está aqui. Amém. A palavra do Senhor, que Deus me direcionou, que tem um pouco a ver com isso, sim. Ela está em 1 Pedro. Eu tentei não chorar, porque no dia que fui falar na reunião de casal, eu mais chorei do que eu falei. Ela está em 1 Pedro, no capítulo 2. E aqui fala assim, a gente vai ler do 1 até o 10, no capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e deixando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Amém. Aleluia. É tremendo a gente olhar para o texto e pensar que hoje nós somos esse povo. Esse povo de Deus, essa nação santa. E a gente pensa e olha para ele, a gente realmente é, mas o que antecede aqui, o que fala esses últimos versículos, traz algumas advertências para a nossa vida, né? Ela fala aqui que Jesus, ele é a pedra viva para aqueles que nele crê. Mas também pode ser uma pedra de tropeço para aqueles que não crê. E nós temos crido em todo momento que ele é capaz de transformar, de mudar, né, de restaurar toda a história da nossa vida. Mas quando a gente olha para algumas palavras que têm sido ministradas aqui na igreja, isso faz a gente refletir um pouquinho, porque uma delas foi o perdão, como a gente estava falando, e é difícil perdoar. E a gente para e pensa assim, a gente crê, mas a gente não pode ser o crer que não crê. Então, assim, a palavra tem sido ministrada para que haja uma transformação nas nossas vidas. Ela não é para a gente ouvir e não as praticar. É para que elas sejam praticadas. E quando a gente fala que a gente crê em Jesus, e a gente crê mesmo muito que ele é essa pedra viva, não soa muito bem a gente não praticar aquilo que a gente diz acreditar. E é engraçado assim que até no versículo 2, né, Pedro falando, ele pede para que a gente orienta, né? Desejai afetuosamente, como um bebê, um menino nascido novo, o leite racional, que seria a palavra do Senhor, para que a gente vá crescendo. E esse crescer aqui, ele está relacionado a um crescer espiritual. Então, assim, a gente deseja, a gente quer crescer espiritualmente, mas não há outro meio se não for praticando. E isso faz a gente refletir bastante, porque a crença, né, o que está falando aqui, o crer no Senhor, na pedra viva edificada, é o contrário de descrença. E quando a gente fala que a gente crê, mas tem coisas que a gente acha que é limitado e não consegue fazer, dá a entender que a gente não está crendo. E quando fala aqui no finalzinho assim, que a gente é a nação santa, né? Geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes. O fato de eu estar aqui hoje e de todos nós que estamos aqui presentes, foi porque um dia alguém dividiu isso, né, comigo, com você. E isso faz com que nós precisamos entender o quanto é necessário dividir isso. E muitas vezes a gente se sente incapaz. E a gente, por medo, insegurança, dúvida, timidez, tantas coisas que travam a gente na hora de estar repartindo isso que trouxe eu e você aqui. Só que quando a gente fala que a gente é esse povo, é porque a gente crê. E Jesus, ele não tem como transformar meia parte da nossa vida. Então, assim, eu tenho o desejo da palavra,
quero me alimentar dela, venho aqui, ouço e não a pratico. Seria a mesma coisa que não crer. Então, assim, precisa praticar, precisa repartir. E quando eu olho para essa situação de medo, de incapacidade, de insegurança, eu a vejo como essa pedra de tropeço. Eu vejo assim. Porque a gente precisa crer 100%, que Ele é essa pedra. Quando algumas vezes eu paro e penso acerca dessa insegurança e de medo, eu vejo que hoje no mundo tem muito burburinho, né? Muita gente apontando para falar para você o que é certo você fazer e o que é errado você fazer. Aí a gente traz uma bagagem com a gente de talvez pessoas, no meu caso, pessoas que já pregaram para mim um dia, e daí eu fico com aquela dúvida, mas será que é certo ou será que é errado? Até que ponto eu falo, até que ponto eu não falo? E muitas vezes isso também cria essa pedra de tropeço que impede a gente de crescer. A gente muito preso por aquilo que os outros falam. E eu vejo uma importância muito grande de nós mesmos termos essa experiência com Deus. Porque é muito bonito a gente ver a transformação que Deus fez na vida do outro, né? De um irmão, de alguém próximo. Mas você viver aquela transformação é algo muito diferente. É muito especial. Então, assim, eu podia ter ficado quando essa pessoa falou isso para mim. Tinha 2 pontos, né? Eu podia ter aceitado Jesus, como eu realmente vim aceitar, estava no plano de Deus, ele já sabia que isso ia acontecer, mas eu poderia ter falado assim, realmente eu não tenho um relacionamento com ele, então aqui é melhor eu parar. E por isso que é importante a gente ter esse relacionamento pessoal com Deus, nós mesmos. Assim, ler, meditar na palavra. É interessante, eu gosto de ouvir algumas vezes esses pregadores virtuais, mas eles também têm horas que atrapalham. Porque a gente está firme, está lendo, está pensando em algo, aí você escuta e pensa assim, não é nada daquilo que eu estava pensando, né? É bom o estudo, é bom você adquirir informações, mas esse relacionamento pessoal o próprio nome já diz, é pessoal, é seu. É importante você estar lendo, buscando e aprendendo você mesmo. Você mesmo está buscando. E eu lembro também, o pastor Kleber, ele até está aqui, um dia eu brinquei com ele, mas é verdade. Ele pregou aquela vez acerca de aquela passagem que Pedro anda sobre as águas com Jesus. E eu me identifiquei muito com o que ele falou. Não porque é ele. Eu usei o nome da Lúcia aqui, usei o nome do Alessandro, e estou usando agora o nome do pastor Kleber. Não porque são essas pessoas, mas é importante a gente estar focado no que Deus fala através da vida de quem está aqui. Né? Através da vida de um pastor, através da minha vida agora, por exemplo. É importante a gente estar focado, mas ele estava falando acerca daquela passagem, né, em que Deus anda sobre as águas com Jesus, e ele falou assim, todos os discípulos estavam ali presentes e viram um milagre, presenciaram um milagre, mas só Pedro andou sobre as águas com Jesus. Eu não sei assim o que cada um pensa, mas eu me recuso a ficar de plateia. Eu me recuso. Eu quero fazer parte. E eu quero viver o milagre. E eu tenho certeza que cada irmão, cada pessoa que está aqui, que esteve aqui hoje para escutar essa palavra, elas querem viver o milagre. Reparta com alguém, da mesma maneira, com todo o amor que um dia foi repartido a você. Reparta com alguém, porque é necessário. A gente não consegue encher o nosso coração de tanto amor de Deus derramado sobre as nossas vidas e ficar parado. Primeiramente por amor a Deus,
gratidão por tudo que Ele fez. E segundo, porque a gente ama o próximo, como a nós mesmos. Amém? É um pouco curtinha a palavra, mas eu tenho certeza que Deus falou tremendamente com cada um. Eu queria pedir para todos ficarem de pé, para a gente orar. Pai, eu te louvo e te agradeço muito, muito, pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor fez na vida de cada irmão aqui, porque eu tenho certeza que isso trouxe à memória coisa de muito tempo atrás, que o Senhor estava agindo desde lá de trás na vida de cada um aqui. Eu te agradeço, Senhor, e te peço também para que não haja dúvida no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que eles possam estar se entregando verdadeiramente, fazendo parte desse evangelho. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, e te peço também para que o Senhor nos faça fortes, corajosos, para estarmos todos os dias repartindo esse amor. Eu quero muito, e eu tenho certeza que cada irmão aqui quer também ser útil nas suas mãos. Então, que seja feito através da minha vida e da vida de cada irmão, cada pastor aqui presente, a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.